Vamos lá, queridos. Abram em Mateus 6, 12. Uma passagem muito conhecida. Mateus 6, do 10 ao 16, fala da oração do Pai Nosso. Mas eu queria começar lendo o versículo 12. Amém? Amém. Que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém? Amém. Queridos, essa passagem sempre me impactou. Pode se assentar. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus, ele recebe um pedido dos seus discípulos. Seus discípulos, de tanto ver Jesus orar, de acompanhar as orações que ele fazia, viram para Jesus e dizem assim: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus ensina o Pai Nosso para eles. E nesse versículo 12, nessa parte do Pai Nosso, ele diz assim: perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Queridos, isso é complicado. É complicado. Por quê? Porque Jesus está dizendo que nós seremos perdoados na medida que nós perdoamos. Isso é complicado. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de perdoar. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu já fiz 2 pregações, quem acompanhou, eu falei sobre salvação, sobre aceitar Jesus, depois eu falei sobre salvação, e eu agora vou falar sobre perdão, porque na época eu falei, eu não sei quem lembra, que eu falei que a nossa vida cristã é como um branquinho de 3 pernas. Eu falei da primeira perna, que é o entender quem é Jesus, que é o entender o que Ele faz pelas nossas vidas, que é o entender quem Ele é de fato para nós. Depois nós falamos sobre a importância do arrependimento. Sem arrependimento nós não conseguimos entender o sacrifício de Jesus, nós não conseguimos entender quem verdadeiramente Ele é, e não conseguimos participar da própria salvação na sua plenitude, porque nós não nos arrependemos. E a terceira perna desse banquinho é o perdão. Porque se a nossa vida começa no momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e se nós experimentamos a misericórdia no momento em que nos arrependemos, nós precisamos entender que o perdão é o que nos faz verdadeiramente nos aproximar de Deus. Queridos, o que ele fala aqui nesse versículo que nós lemos, mostra claramente para mim que o perdão não é uma escolha, o perdão é um mandamento. E como mandamento nós devemos seguir. Jesus não disse aqui nessa oração, ele não disse: olha, perdoa as nossas dívidas, e nós estamos indo a Deus em oração e estamos dizendo: perdoa as nossas dívidas, perdoa o meu pecado, perdoa a humanidade que tem dentro de mim, que erra contra o Senhor, assim como eu perdoo a humanidade que tem no meu irmão e que atenta contra mim. Ele não está dizendo nesse versículo, ou Jesus não está nos ensinando a ir a Deus e dizer assim: Deus, perdoa quem eu sou, mas eu não consigo perdoar o meu irmão pelo que ele é. Jesus está dizendo o seguinte: se você vai a Deus pedir perdão, é que você tem que entender que o teu irmão pode pecar contra você, ele pode errar contra você, e se ele errar contra você, assim como Deus te perdoa, você tem que estar disposto a perdoar. Queridos, não é fácil. Não é fácil, porque além de Jesus condicionar o perdão que recebemos, Ele condiciona também a forma como nós perdoamos os outros. Sabe por que é complicado? Porque é complicado entender as coisas do reino. Porque as coisas do reino muitas vezes vão contra aquilo que nós queremos. Vão contra a nossa vontade de fazer o que nós queremos. E o reino não fala de nós, fala de Deus. O reino não fala das nossas vontades, o reino fala da vontade de Deus para as nossas vidas. E o perdão é uma coisa complicada para nós. E nós queremos justiça própria. Mas Jesus continua falando muito sobre o perdão. Na continuação de Mateus 6, no versículo 14 e 15, ele fala mais sobre o perdão. Ele diz o seguinte, olha, ele começa essa frase com um porquê. O porquê é uma ligação. O porquê acontece porque
Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E aí o complemento desse versículo dói de ouvir. Ele diz assim: se porém não perdoastes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Queridos, isso é um condicionador muito forte. Quando eu leio isso, eu percebo que Jesus está dizendo uma coisa muito séria para nós. Ele está dizendo o seguinte: o perdão não é uma opção de vida. Alguém que segue Jesus não pode dizer, eu escolho perdoar ou não, porque Jesus está dizendo que isso é um mandamento. Mas pastor, dói demais fazer isso. Dói em mim. Ele diz que a palavra é simples. Aliás, o próprio Jesus diz que a porta é estreita, e estreita o caminho que conduz à salvação. Por que é estreito? Porque vai contra o que nós queremos, contra o que nós pensamos. E aqui Jesus está dizendo que é condicionado. Quando Jesus disse, tome a sua cruz e me siga, sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: não faça o que você quer, faça o que eu peço que você faça. É isso que é tomar a cruz. Tomar a cruz é deixar de fazer o que eu quero e passar a fazer o que Jesus pede que eu faça. Ah, mas pastor, como é que eu vou saber o que Jesus quer que eu faça? Leia a Bíblia. Ele já disse tudo aqui dentro. Só que tem gente que lê a Bíblia com o que é interessante para ele. Ah, essa passagem aqui é para o outro. O outro faz isso, eu não. Ah, essa passagem aqui não é para mim. Queridos, a Bíblia é para nós. A Bíblia é para mim. Todo dia que eu me deparo com a Bíblia, eu falo, Deus, como eu erro. Deus, eu não tinha entendido isso. Ou pior, Deus, eu tinha entendido e fazia diferente, porque eu queria fazer diferente. A Bíblia tem que nos confrontar. Ela não pode ser um livro qualquer. Ela não pode ser um livro de autoajuda que eu abro quando eu quero, ou quando eu estou pensando que eu estou com algum problema. Agora eu preciso de Deus, porque eu estou com um problema. Nós precisamos de Deus todos os dias. Não é só quando nós temos problemas, é todos os dias. Nós precisamos ir à presença dele e dizer, Senhor, o Senhor é o meu Senhor. É o Senhor que me conduz. É o Senhor que me dirige. Nós precisamos entender isso, queridos. E para entender isso, nós precisamos atingir um nível sobre o perdão. Nós precisamos entender o perdão. Porque se nós não entendemos o perdão, nós não entendemos os princípios de Deus. Queridos, a nossa vida cristã é baseada num tripé. Já falei isso para vocês. Se nós não entendemos quem é Cristo, se nós não entendemos o que Cristo representa nas nossas vidas, isso nós falamos quando nós falamos sobre quem é Cristo, o que Cristo representa para nós, quem é Ele na nossa vida? Ele é Senhor ou é alguém que a gente vai à presença dele quando tem um problema? Ele é Senhor. Ele é Senhor, é Ele quem conduz a nossa vida. Agora eu só posso ter esse entendimento quando eu me arrependo de quem eu fui. Ah, mas eu sempre fui um cara bom, eu sempre fui um cara cheio de princípios, nunca matei, nunca roubei. A gente já ouviu muita gente falar isso. Sim, mas você um dia desconfiou que Jesus não era filho de Deus? Ou você nunca aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Então, no mínimo, você tem que se arrepender disso. Ah, mas por que eu vou me arrepender se eu nunca tive esse entendimento? Porque a palavra diz que a natureza revela a glória de Deus. Então é impossível para quem olha a natureza não entender que existe um Deus que fez toda essa natureza. E se você não se arrepende pelo menos disso, você não entendeu quem é Jesus na sua vida. Essa palavra é para cristão. Porque essa palavra nós estamos falando da essência da vida cristã. E depois que eu me arrependo, eu tenho que entender quem é Deus. Um Deus de misericórdia que nos perdoa. A pastora Cida agora há pouquinho aqui falou, eu sei de onde Deus me tirou. Cada um de nós sabe de onde Deus nos tirou. Cada um de nós sabe a lama que a gente nadava. Ah, mas eu nunca nadei em lama. Já fez uma mentira. Porque a palavra diz que todo homem é pecador.
Então nós pisamos na lama sim. Nós andamos em lugares que não devíamos. Nós fizemos coisas que não agradam a Deus. E nós temos que todo dia nos lembrarmos disso. Isso é um arrependimento. Só que junto com ele tem que vir o perdão. Eu preciso entender quem é Deus. E preciso entender que em Deus existe um poder de perdoar. Perdoar é uma característica de Deus. E se nós somos filhos e filhas de Deus, é porque nós temos as mesmas características do Pai. Então nós podemos perdoar. Nós podemos perdoar. Isso está lá em Deuteronômio 9, no comecinho do versículo, ele diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Queridos, nós só podemos perdoar se nós tivermos a certeza do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Se nós não entendemos o perdão de Deus sobre nós não conseguimos perdoar as pessoas, porque nós vamos sempre querendo fazer autojustiça. Por que é tão difícil a gente perdoar, queridos? Por que é tão difícil nós fazermos isso? É simples, porque nós queremos realizar a nossa justiça. Nós queremos realizar o que nos agrada. Nós achamos que nós temos direito de defender a nossa honra. Nós achamos que nós temos direito de defender as nossas verdades. E brigamos, e muitos morremos por defender as nossas verdades. Queridos, nós queremos defender quem nós amamos. Já perceberam que quando acontece alguma coisa contra alguém que a gente ama, a gente fica louco da vida, e quer vingança, e quer justiça? Quando o Evangelho ensina o contrário. Muitas vezes nós queremos ser juízes e executores, quando pisam no nosso carro. Essa é a grande verdade de quem nós somos. Nós somos assim. Alguém já se sentiu assim? Em algumas situações? Quando pisam no seu carro, a primeira coisa que você quer fazer é revidar. E cá entre nós, não é na mesma moeda, você quer revidar muito mais forte do que fizeram contra você. Porque é natural nosso. E é isso que nós temos que lutar contra. Por isso que Jesus é muito claro. Ele diz assim: vocês são treinados a reagir. Vocês são treinados a, se alguém te empurrar, você querer empurrar. Se alguém te xingar, você quer xingar. Se alguém quer bater, você quer bater. Não é isso que nós somos ensinados? Só que Jesus vem e conta uma parábola. Fala para os seus discípulos: ei, calma. Se alguém bater no seu rosto, vira o outro. Não, Jesus, mas como? Vai bater, eu vou dar o outro. Deixa ele bater do outro lado. Mas vai doer, claro que vai doer. Vai ser desarma a pessoa. Ela não vai conseguir dar o terceiro lado. Ela vai dar o primeiro, você vai virar, alguns não vão conseguir dar o segundo. Alguns vão dar o segundo, mas não vão conseguir dar o terceiro. Porque você desarma a pessoa. Quando ele fala, vem alguém que tira a tua capa, não tem importância. Amigo, você está querendo levar minha capa? Leva também minha túnica. Você está precisando. Você precisa andar comigo, eu ando com você. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu te ajude a carregar alguma coisa? Você quer que eu ajude a fazer alguma coisa? Jesus ensina o contrário. Vocês perceberam como ele ensina exatamente o contrário de tudo que nós queremos fazer? Se alguém dá um tapa, a gente quer revidar na hora. E Jesus fala, não é assim. Não é assim. Sabe por que ele fala que não é assim? Imagina se Deus quisesse revidar na hora o que nós fazemos contra Ele. Tem um salmo que diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Querido, se Deus quisesse, se Deus reagisse como nós reagimos, a gente não estava aqui. A gente ia virar todo mundo pobre há muito tempo. Porque Deus é assim, Ele tem essa misericórdia, esse amor por nós, e nós precisamos entender isso. Hebreus 10, no versículo 30 ao 31, diz assim: pois sabemos quem foi que disse, eu me vingarei, eu acertarei conta com eles. E quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe qual é a maior justiça? Nós colocarmos os nossos inimigos na mão de Deus. Essa é a maior justiça. Mas pastor, eu vou orar pelo meu inimigo e ele vai se converter. E aí eu vou ter que chamar ele de irmão.
É isso mesmo. É isso mesmo, mas você vai ter que orar por ele. Deus não está dizendo que você vai precisar conviver com ele. Mas se Deus pedir que você o abrace e o chame de irmão, você vai ter que fazê-lo. Porque essa é a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus não é para pessoas fracas. A palavra de Deus é para pessoas fortes. Só os fortes conseguem seguir a palavra de Deus. Porque Paulo diz o seguinte: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Sabe por que ele diz isso? Porque se depender de nós queríamos ser fortes nas nossas mãos. Mas aí eu preciso ser fraco, eu preciso engolir, como o mundo diz, engolir sapo, não é isso? Eu preciso engolir, eu preciso me sentir fraco. Pô, eu quero, mas não posso. Senhor, eu não vou fazer nada. Aí o Senhor vem e fala assim, entendeu? Não é para você fazer nada mesmo. Lá em Provérbios 20 e 22, a palavra diz assim: não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Dar a sentença é Deus, é função de Deus, não é nossa. É Deus quem faz isso. Aceitar qualquer outra coisa é dizer que Deus não é capaz, é duvidar dele. Não, Deus não é capaz de fazer a justiça que eu quero, então nem orar eu vou é para cima dessa pessoa. Sabe o que você está dizendo? Deus, você não é capaz de fazer as coisas. Você é um incompetente. Você não tem esse domínio todo que você tem, porque o Senhor não vê o meu sofrimento. O Senhor não é capaz de realizar. É isso que nós estamos dizendo para Deus. Nós temos que ter cuidado. Queridos, eu estava assistindo uma série na Netflix, não vou fazer propaganda dela, mas tem uma situação de perdão muito interessante, uma pessoa cristã. E ela ficou com uma situação, com uma pessoa que ficou remoendo ela de uma forma impressionante. Durante a série você vê como a pessoa vai se transformando pelo ódio que ela vai gerando pela outra pessoa. E várias pessoas chegavam para ela e falavam: ora, você já pôs isso na mão de Deus? Você já dobrou o teu joelho e orou? Não vou orar sobre isso. Cada vez que ela falava, não vou orar sobre isso, eu olhava e falava o seguinte: o que ela está dizendo é, o Senhor não é competente, Deus, para atender os anseios do meu coração. Sabe o que eu estou dizendo para Deus? Eu não confio no Senhor. Eu não consigo confiar que o Senhor tem coisas melhores para mim do que eu posso pensar ou imaginar. Porque o Senhor não é capaz de fazer justiça. A justiça que eu quero. E várias pessoas falavam: ore, põe na mão de Deus, a vingança vem dele e não de você. Até que essa pessoa assume fazer a vingança. Um dia ela confronta essa pessoa, dá uma confusão muito grande, ela mata a pessoa. E aí viram para ela e falam: está satisfeita agora? E você percebe claramente que não. A vingança é de Deus, querido. Ou nós acreditamos em Deus, ou não acreditamos. E se nós não acreditamos, nós não temos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu não creio que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu penso ou eu imagino, e que eu posso colocar a vingança na mão dele, que eu posso colocar o meu inimigo na mão dele, que Ele sabe o que é melhor para mim, para o meu inimigo, eu estou dizendo a Deus: eu não confio no Senhor. Então eu não tenho fé, e se eu não tenho fé, é impossível agradar a Deus, eu não confio nele. É isso que o perdão faz, queridos. Deixa eu dizer uma coisa: Deus se importa muito com você, Deus se importa muito conosco. Deus quer que nós sejamos sadios, que sejamos plenos da presença dEle. Por isso nós precisamos entender que a falta de perdão gera em nós uma amargura e uma dor muito forte. Vocês já perceberam que quando a gente não perdoa, eu vi essa frase outro dia, eu achei fantástica, de um pensador, não vou lembrar o nome dele agora para dar crédito, me perdoe, eu gosto de dar crédito a quem faz as frases. Mas não liberar perdão é como segurar uma brasa quente na mão e esperar que a dor esteja na pessoa. A pessoa não está nem preocupada com o que você está pensando e a brasa está queimando em você. É você que está sentindo dor, é você que está sentindo toda a complicação da situação, e a pessoa não está nem aí. Às vezes a pessoa não tem nem noção do que ela te fez, e você não consegue liberar perdão. Não, para aquela pessoa eu não consigo orar. Querido, algum problema dele. Imagina se Deus dissesse:
Se você não ora pela pessoa, eu não vou interceder por você. Jesus dizendo, Jesus não está à direita do Pai intercedendo por nós? E Ele não condiciona na oração do Pai Nosso o nosso perdão ao outro, ao perdão ao Pai? Então, se nós estamos dizendo para Deus, Deus, aquela pessoa eu não perdoo, não vou colocar na tua mão e eu vou continuar buscando a minha justiça. Imagina se Jesus virasse para Deus e Ele está dessa do Pai dizendo, Pai, não vou interceder pela guerra nessa terra, porque Ele não consegue entender o seu perdão e não consegue liberar o perdão para os outros, Ele não consegue cumprir o mandamento do perdão. Queridos, é o que a palavra diz. É o que a palavra diz para nós. Êxodo 34:9 diz assim, dizendo, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque esse povo é de dura serviço, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos parte da tua herança. É Moisés falando com Deus, quando o povo começa a reclamar muito, e Deus chega e fala, Moisés, eu vou tirar esse povo, eu vou colocar um outro povo. Ele fala, não, Senhor, vá no meio de nós, vá no meio de nós, vá o Senhor e nos perdoa. Sabe por que ele fala isso para Deus? Porque Moisés conhecia o que era Deus, ele conhecia a essência de Deus, ele conhecia que o perdão faz parte de uma característica de Deus. Se Deus é capaz de perdoar, nós somos capazes de perdoar. É por isso que nós somos filhos e filhas. Miqueias 7, versículo 18 e 19 diz assim, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esquece da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. E o versículo 19 diz assim, tornará a piedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, tu lançarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Queridos, quando Jesus está dizendo que nós devemos perdoar como Deus perdoa, é porque Deus perdoa, senão a gente não estava aqui, senão nós já tínhamos sido consumidos há muito tempo. E nós precisamos entender, Ele perdoa porque é uma característica dele. Jesus perdoa. O que Jesus fala na cruz? A primeira palavra que Ele fala, a primeira frase que Ele fala na cruz, qual que é? Ele está lá amarrado, Ele está lá chicoteado, Ele está lá preso com pregos, Ele está sangrando, sentindo dores terríveis. Ele era homem, né? Ele sentia dores terríveis, Ele estava como homem. E a primeira coisa que Ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se Ele faz, nós podemos fazer. Não precisa ser santo para fazer isso, não. Precisa entender os mandamentos, precisa entender o que Deus espera de nós e quais são as características de Deus. Por isso que muitas vezes nós não vivemos a plenitude da palavra, porque nós não entendemos as características de Deus. Queridos, confiar é entregar a Deus. O pastor Manuel falou isso muito claramente. Eu gosto desse exemplo e eu cito esse exemplo. Se você contrata um advogado, você não fica todo dia ligando para ele dizendo, como é que está o meu processo, como é que está o meu processo, como é que está o meu processo. Queridos, quando nós oramos e entregamos nossos inimigos na mão de Deus, ou oramos para que o perdão venha sobre aqueles que nos machucaram, nós temos que crer que Deus vai operar a vingança dele. Agora, qual é a vingança dele? Eu não sei. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas é ver corações transformados. É ver uma pessoa ruim de coração virar uma pessoa boa de verdade. Ah, mas como é isso? Paulo, ele matava cristãos. A palavra, pelo que a gente lê, é claro que alguns tentam romancear, dizendo que Paulo era bonzinho. Paulo matava cristãos. E pela cultura, ele devia matar mulheres e crianças. Sabe por que ele devia matar mulheres e crianças? Porque se ele matar mulheres e crianças, a mulher não tem outros filhos. Então, não terão novos cristãos. E crianças não crescerão cristãs. Querido, isso faz parte da cultura da antiguidade. Eu não estou muito preocupado em matar os homens. Os homens eu mato para diminuir a força do exército, mas vou matar mulheres e crianças porque a gente vê filme, que eles matam mulheres e crianças. Por quê? Porque senão
as gerações vão crescer, e se as gerações crescerem, eles vão crescer com vontade de vir atrás para fazer vingança. Então, na cabeça de Paulo, quando ele fazia isso, ele estava fazendo um grande favor a Deus. E ele pôde dizer: eu fui perdoado por Deus. Nós precisamos entender isso, queridos. Jesus, na última ceia, lá em Mateus 26, no versículo 28, ele diz assim: porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Jesus deu o sangue dele para que os nossos pecados fossem perdoados, para que Deus entendesse o perdão, para que Deus olhasse para nós e dissesse assim: eu já não vejo mais o guerra, eu vejo o sangue de Cristo na vida dele. E porque o sangue de Cristo está sobre a vida dele, eu o perdoo. Queridos, nós não somos capazes de fazer nada para agradar a Deus, mas o sangue de Cristo derramou perdão sobre nós. E nós precisamos entender isso. O pagamento foi feito. O perdão aqui significa a remissão dos nossos pecados. Nós somos remidos. Quando fala isso, quando a gente vai à presença de Deus e pede perdão sobre aquilo que nós fizemos e verdadeiramente nos arrependemos daquilo que fizemos, a palavra diz que Deus demora a nos perdoar? Ou a palavra diz que Deus nos perdoa no momento que nós pedimos? Sabe o que ele faz? Ele diz assim: filho, levanta, está aqui uma folha em branco, comece a escrever de novo. Eu fico imaginando imagino, me perdoem, mas eu imagino mesmo que quando Deus faz isso, deve fazer com alegria. O diabo do lado dele fala assim: mas como você vai dar uma folha em branco? Ele vai escrever coisa errada nessa folha de novo. Eu sei, mas ele vai pedir perdão de novo e vai se arrepender. Se Deus faz isso conosco, por que nós temos tanta dificuldade em fazer com os outros? Ah, mas você não sabe o que fizeram comigo. Não, não sei, mas eu sei o que fizeram com Cristo, e Ele perdoou. Eu sei o que nós fizemos com Cristo, e Ele nos perdoou. Queridos, perdão não é fácil, mas é uma coisa que tem que ser praticada por nós. Nós temos que praticar. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Não, pastor, na hora que eu sentir no coração eu vou perdoar. Sabe quando você vai sentir no coração? Nunca. Nunca. Porque vai contra a nossa natureza. Então você não tem que sentir no coração para perdoar alguém, você tem que decidir perdoar. Ah, mas se a pessoa nem olhar na minha cara na hora que eu estiver pedindo perdão, isso não é problema seu. Aí é um problema dela com Deus. A tua situação, a nossa situação é chegar para a pessoa e dizer: me perdoe, eu fiz isso, isso e isso. Outra coisa muito importante, não é perdão genérico, hein? Ah, me perdoe. Ah, pelo que eu vou te perdoar? Não, me perdoa porque eu te ofendi. Não, como assim? Não, queridos, perdão é uma coisa específica. Me perdoa porque eu te fiz isso, isso e isso. Eu nem sabia. Mas eu fiz. Me perdoa e eu quero teu perdão. Ah, mas se a pessoa virar para mim e falar: eu não te perdoo, você já está perdoado. Deixa eu dizer, não é a boca dela que te perdoa, é Deus que te perdoa. E se você está cumprindo o mandamento de Deus, o perdão vem dele. A pessoa pode dizer: não, eu não te perdoo nunca. Não tem importância, querido. A partir do momento que eu cumpri o que Deus quer, o que Deus colocou no meu coração, a partir do momento que eu expressei esse perdão, e precisa ter coragem para expressar o perdão, Deus já colocou paz no meu coração. Se você vai dizer que não perdoa, a partir de agora, o rancor está no teu coração, não está mais no meu. E eu vou orar por você. Você vai precisar de muita oração. É assim que funciona, queridos. Eu não preciso que a pessoa concorde comigo, eu preciso que Deus concorde comigo. Porque a palavra diz: se nós não perdoarmos os nossos devedores, Ele não nos perdoa. Então eu vou pedir perdão, eu vou perdoar. E se Ele não me perdoar, aí é o problema dele, porque quem não está cumprindo o mandamento é Ele, não sou mais eu. Eu fiz a minha parte. É assim que é o Evangelho, queridos. Perdoar significa essencialmente remover a culpa do restante da infração. Deixa eu explicar um pouquinho para eles. Quando Deus perdoa-nos, Ele nos perdoa do que nós fizemos. Ele não nos livra das consequências que nós causamos.
O pastor Manuel, que é advogado, sabe muito bem disso, a Amanda também. O juiz pode perdoar alguém de ter feito um crime, mas o crime existiu. Ele vai continuar registrado. Ele vai continuar nos anais, como se diz. Eu removo a punição sobre aquele crime, mas eu não, aliás, eu removo eu trago perdão sobre o que aconteceu, eu não tiro a consequência do que pode vir a acontecer. Um casal que trai, a consequência pode ser a separação, mas se Deus entrar na jogada, pode haver a restauração plena. Vai depender muito do coração das pessoas, de entender o perdão de Deus. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, não, eu pedi perdão, agora estou tranquilo. Não, não é bem assim. Na hora que você pediu perdão, as consequências podem vir. Ah, mas tem casos na Bíblia que não vieram. Misericórdia de Deus. Existe a misericórdia de Deus? Existe. Mas é dele. A decisão é dele. O que nós temos que estar pronto para dizer é o seguinte: se vier a consequência, eu estou esperando a consequência, que faz parte do processo do perdão. Davi, vocês conhecem a história dele? Pecou, ficou quase um ano com Betsabá, mandou matar o marido dela, teve um filho com ela. Só quando o filho nasce, um pouco antes do filho nascer, que está lá doente e tudo mais, ele é confrontado por Natan. Quase um ano depois. E Natan diz a ele, ó, aquela historinha que vocês conhecem, a ovelhinha, que um cara que tinha 4, um que tinha 1, aquela história toda. O que Davi naquela hora faz? Primeira coisa, ele diz assim, eu pequei. Ele pecou contra Urias, porque ele mandou matar Urias? Também. Ele pecou contra Betsabá, porque no fundo ele estragou a vida dela naquele momento? Também. Mas ele entende que o primeiro pecado que ele fez foi contra Deus. Ele diz assim, eu pequei contra o meu Deus. Essa é a primeira essência do perdão. Nós precisamos entender que quando nós transgredimos a lei, quando nós fazemos alguma coisa, nós pecamos contra Deus. Porque como cristãos, nós temos princípios e valores. Então se eu faço alguma coisa que vá além desses princípios e valores, não é que eu pequei contra a pessoa, eu pequei em primeiro lugar contra Deus. Porque eu fui contra os princípios e valores dele. Davi entendeu isso. E aí a palavra diz que sobre Davi vem um arrependimento profundo, porque quando nós vamos nessa essência de entendermos que a primeira razão é contra Deus, vem um arrependimento profundo, aí é bom, aí eu fiz errado contra o meu povo, eu era rei, não podia ter feito o que eu fiz. E o interessante é que quando Davi, a palavra mostra muito claro isso, quando Davi cai prostrado na frente de Natan e pede, diz que se arrependeu, nesse momento, ele já não estava mais preocupado com o reino, ele não estava mais preocupado com a posição social dele, ele não estava preocupado com o que viesse sobre ele. E como é que eu sei que ele não estava preocupado? Porque Natan, sendo boca de Deus e dizendo através do que Deus colocou no coração dele, diz assim, o Senhor manda te dizer, você não vai morrer nesse seu pecado, nem o seu reino será tirado. Houve uma misericórdia, ele pagou algumas consequências, pagou, dali para frente a vida de Davi já não foi mais fácil. Ele perdeu filhos, teve a família desestruturada, mas ele teve a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Queridos, a misericórdia de Deus é de Deus, mas consequências virão, porque nós pecamos. E quem cabe mostrar essas consequências ou não é Deus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E nós não entendemos isso, queridos. Nós não vamos entender jamais essa misericórdia de Deus se nós não entendemos o amor de Deus. Porque o perdão e o amor estão ligados. Tem uma passagem lá em Lucas, eu acho uma passagem fantástica que exemplifica bem isso. Vocês conhecem essa passagem? Está em Lucas 7, do 36 ao 39. Essa passagem diz que certo dia um fariseu convida Jesus para jantar. Vocês conhecem? E diz que no meio do jantar aparece uma mulher, que a palavra diz que era de moral duvidosa, uma pecadora. A palavra diz que ela era uma pecadora. Que ela entra na casa desse fariseu e ela começa a lavar os pés de Jesus. E o interessante é que o fariseu pensa, esse cara não deve ser
um mestre da palavra. Não deve ser como dizem, porque se ele soubesse quem está lavando o pé dele, ele não deixaria essa mulher tocar. E aí, de novo, entra na cultura judaica que uma mulher como essa mulher não poderia tocar no pé de Jesus, não poderia sequer chegar perto de Jesus. Jesus não só discerne quem é a mulher, queridos, como ela discerne o que o fariseu estava pensando. Ele entende exatamente o contexto da situação, por isso que ele é Jesus. E lá em Lucas 7, do 40 ao 46, é ele respondendo para o fariseu. Ele fala assim: eu posso contar uma parábola? Deixa eu te contar uma historinha. E aí ele conta uma parábola sobre o perdão. E ele pergunta ao final da parábola: quem perdoaria mais? Quem teria mais gratidão no coração? E o fariseu responde: aquele que foi mais perdoado. O Senhor respondeu ele: que só quem entende o tamanho do perdão que recebe é que consegue transferir o perdão. E aí ele fala: está vendo essa mulher? Eu, quando entrei na tua casa, você sequer falou, sequer me respeitou como mestre. Você não me deu beijo, não mandou alguém lavar os meus pés. Você se achou numa posição, o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: você se achou numa posição social tão fora, tão acima. Você provavelmente me convidou para mostrar para os seus amigos que você conseguiria me trazer na tua casa. Você não me trouxe na tua casa porque eu sou Jesus. Você não abriu a porta do teu coração para mim. Mas essa mulher que sequer foi convidada está lavando meus pés desde que eu cheguei. E mais, os cabelos. O que para o pessoal do Oriente é de um valor, o cabelo tem um valor enorme. E Jesus diz, e aí no versículo 7, 47, ele dá a chave que para mim liga tudo isso. Ele diz assim: eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Sabe o que Jesus está falando? Que o vínculo de tudo é o amor. Quem não entende o perdão que recebeu de Deus, não consegue perdoar os outros, porque sempre vai estar com um senso de autojustiça. Queridos, perdão e amor são relacionados para Jesus. Jesus está dizendo: dar amor, receber amor, é o primeiro passo para nós entendermos o perdão. João fala disso lá em 1 João 4, 19 a 21. Uma passagem muito conhecida que diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Deus nos amou primeiro e nos capacitou a amar. Nós fomos feitos para amar, logo somos capazes de perdoar. Se você está com dificuldade de perdoar, põe na tua geladeira lá 1 João 4, 19 a 21 e leia, principalmente o finalzinho. Nós fomos feitos para amar, logo somos capazes de perdoar. Efésios 4, 30 ao 32 diz assim: não façam com que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Queridos, Deus nos perdoou sempre. O amor dele é incomensurável pelas nossas vidas. Não esquece disso. Não esquece disso. Tem gente que não vive o perdão porque não consegue entender 4 pontos. Já estamos encerrando. O primeiro ponto, que tem muita gente que não perdoa, é porque não consegue entender que foi perdoado por Deus. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender que somos perdoados por Deus. Tem muita gente, eu já vi muita gente falando isso, dizendo o seguinte: eu não posso aceitar o perdão de Deus, porque você não sabe o que eu fiz. Queridos, temos que ter cuidado com isso. Pessoas que dizem isso, é porque não entenderam o sacrifício de Jesus na cruz. Eles não entenderam quando João 1,
29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, é Jesus que tira o pecado do mundo. E se Jesus nos perdoou, nós temos que nos perdoar. O primeiro perdão começa em nós mesmos. Não posso me perdoar daquilo que eu fiz, então Jesus não pode me perdoar. Você é acima dele. Se você está acima do sacrifício perfeito, como é que você pode receber o perdão de Deus? Como é que você pode entender o perdão de Deus? Queridos, nós precisamos entender que não é assim. Nós precisamos entender o que Paulo escreve aos Romanos. Depois vocês leiam lá Romanos 5, 1 e o 8, 13. Ele diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A certeza que nós fomos recebidos por Deus, que fomos perdoados por Deus. Não há pecado, não há situação que nós fizemos que nós não possamos ser perdoar a nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender que é muita prepotência e arrogância nossa achar que nós não conseguimos nos perdoar. E tem muita gente que vive preso nisso. Tem muita gente que está preso nisso, dizendo: eu não consigo me perdoar. E quando você vê uma pessoa falando isso, você vê que é uma pessoa dura de coração. É uma pessoa difícil de você conversar. E se diz cristã. Queridos, alguém que é cristão não fica remoendo os seus pecados ou dizendo: o que eu fiz ninguém me perdoa, porque Deus perdoa. Teve um que perdoou. Mas nós precisamos entender isso. A segunda coisa, querido, é que quando nós entendemos o perdão de Deus, nós precisamos entender que perdoar a si mesmo também faz parte de todas as coisas. E ela está junto com a primeira. Se eu entendo o perdão de Deus para a minha vida, eu tenho que entender que eu perdoo a mim mesmo pelo que eu fiz. Elas andam juntas, não podem andar separadas. E aí sim, eu tenho que entender que se eu sou perdoado por Deus e eu me perdoo daquilo que eu fiz, então eu tenho que perdoar os outros. Eu não posso reter esse perdão, porque aí eu entendi o amor de Deus. Eu entendi o que Jesus quis dizer lá em Mateus 6. Eu entendi que se eu perdoar aos homens as ofensas que eles fizeram a mim, então Deus também me perdoará das ofensas que eu fiz a ele. E aí eu começo a ouvir e entender a essência do que é o cristianismo. Nós precisamos, quando nós perdoamos, eu falei para vocês, nós não fazemos por nós fazemos pelo mover de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes Deus já me falou: vai lá e pede perdão. Deus, mas eu não fiz nada. Mas você tem uma amargura com aquela pessoa. Mas Deus, eu não vou. Vai. Não vou. Vai. Tá bom, Deus, eu vou. Se o Senhor colocar a pessoa na minha frente, para que eu falo isso? Eu já aprendi que eu não devia falar essas coisas para Deus. Deus, eu vou, mas se acontecer isso, mas não passa uma semana, acontece. Tá bom, Deus, encontrei a pessoa. Então, para ela ir pedir perdão, tá bom, vou lá e peço perdão. Às vezes a pessoa nem entende o que você está falando. Mas o que nós temos que fazer não é o que nós entendemos, é o que Deus manda que a gente faça. E o perdão nos liberta, queridos. O perdão nos solta. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos pedir perdão ao próximo. Nós precisamos entender que nós erramos, orar a Deus, colocar essa situação. Muitas vezes nós pecamos contra pessoas e Deus traz à memória, eu não sei se para vocês, para mim já trouxe, pessoas que eu não vi há anos e anos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar a Deus, dizer: Deus, se a tua vontade for que eu fale pessoalmente com ela, cria a oportunidade. Se não for, que a minha oração seja uma oração de perdão. Que eu possa, tudo aquilo que eu fiz na vida da pessoa, que eu possa quebrar em nome de Jesus pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes. Agora, se o Senhor quiser que eu fale pessoalmente, o Senhor providencia. Isso é maturidade, isso é entendimento do perdão. Nós precisamos pedir perdão ao próximo. Jesus disse que pedir perdão ao próximo é tão complicado. A pastora Cira falou sobre dízimos e ofertas de trazer com alegria.
Agora olha o que Jesus fala em Mateus 5, lá em 23, 24. Ele diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a Deus. Isso é coração limpo, queridos. Isso é coração alegre. Eu não posso vir trazer uma oferta com alegria ao Senhor se eu estou com um problema com alguma pessoa dentro da igreja. Se eu estou com birra com alguma pessoa, ou se eu sei que aquela pessoa está com um problema comigo, eu não posso ofertar. A palavra diz que Deus não se agrada dessa minha oferta. Ah, mas o que o outro vai reagir? Eu não estou preocupado com o que o outro vai reagir, porque eu tenho que fazer independente da reação do outro, porque Deus diz o seguinte: vá até ele. Ah, mas e se ele nem me estender a mão? Isso é um problema dele, eu já falei para vocês. O nosso é chegar para ele e dizer: querido, me perdoa. Se de alguma maneira eu fiz alguma coisa, se de alguma maneira eu deixei uma situação ocorrer entre nós, me perdoa. Se eu lancei uma palavra, se eu falei isso, se eu fiz isso, me perdoa. Eu não quero ficar com isso contra você. A restauração é de Deus. Nós temos que fazer isso. Não espere o outro dar o primeiro passo. Não vai ter primeiro passo. Porque muitas vezes nós oramos a Deus o seguinte: né? Senhor, seja a tua vontade que ele venha até mim. Não vai vir. Não vai vir. Deus não age assim. Deus não age assim, porque o primeiro passo é nosso. Não foi para o nosso coração que veio o pedido de perdão? Não foi do nosso coração que a situação incomodou? Então não adianta orar: Deus, seja a tua vontade que o outro venha. Você pode orar dizendo o seguinte: Deus, seja a tua vontade que eu o encontre em alguma situação. Mas não que ele chegue para mim para falar alguma coisa. Porque quem tem que tomar a primeira ação sou eu. Vocês conhecem muito aquela passagem de ser construtor de pontes e não de muros? O perdão é uma pessoa que constrói pontes. Muros nos separam, pontes nos aproximam. Que nós sejamos construtor de ponte. Às vezes, Deus coloca no nosso coração que nós temos que pedir perdão para uma pessoa porque causamos um prejuízo material a ela. Sabe o que acontece nesse caso? Nós deveríamos restituir, ou devemos restituir. Isso é uma passagem muito forte lá em Zaqueu. O que Zaqueu fala para Jesus quando ele entende o que é o perdão? Ele fala o seguinte: que se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele entendeu. Se eu causei dano a alguma pessoa e Deus me traz aquela situação, queridos, creia que se Deus traz aquela situação para você naquele momento e é para você pedir perdão, é porque Ele também vai te capacitar a restituir a pessoa. Isso vai trazer uma cura muito grande sobre a tua vida. Nós precisamos entender isso. Pessoas que são amarguradas, pessoas que são de face caída, são pessoas que não conseguem entender o perdão, não conseguem entender reconciliação, que estão sempre se achando injustiçadas. Vocês já perceberam esse tipo de pessoa? Ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me dá razão, ninguém me ouve. Queridos, são pessoas amarguradas, não entenderam o que é o perdão, não entenderam o que é viver a plenitude da graça de Deus, não entenderam o que é esse banquinho de 3 pedras, não entenderam que esse banquinho tem que estar equilibrado, querido, senão nós vamos ficar toda hora balançando. Eu vou tentar me equilibrar nesse banquinho e não vou conseguir. Ah, mas eu amo Jesus. Se você ama Jesus, o que a palavra diz? Aqueles que me amam cumprem os meus mandamentos. E perdão nós já vimos que é um mandamento. Então não adianta você falar: eu amo Jesus, mas não perdoo quem pisa no meu carro. Opa. Se um dia alguém falar isso para vocês, você lembra que peraí, Jesus diz que quem ama cumpre os seus mandamentos. E perdão não é um sentimento, é mandamento. Não, perdão é sentimento. O mundo disfarça isso. Você vira para a pessoa e diz assim: você já orou o Pai Nosso na tua vida? Já orou? O que diz lá no Pai Nosso? Isso é mandamento ou é um sentimento? Leva a pessoa a ver a verdade. Porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Nele não há dúvida disso. Nós não temos medo de ter que confrontar uma pessoa que conhece dessa maneira. Por isso que perdão remove raízes de amargura.
Perdão traz a cura de dentro para fora. Nós precisamos entender isso, precisamos deixar que Deus trate o nosso coração. Para encerrar, algumas barreiras ao perdão. Orgulho é uma grande barreira. Ah, não, eu pedi perdão para aquela pessoa, nunca. Soberba, que é a mesma raiz do orgulho. Não, eu estou numa posição muito alta para sair da minha posição e pedir perdão. Incredulidade. Não, eu não acredito que se eu pedir perdão, Deus restaura dessa maneira. Baixa estima. Pessoas que têm baixa estima não conseguem pedir perdão. Queridos, nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso. Perdoar alguém é admitir o meu limite, os nossos limites. Quando nós perdoamos, nós admitimos que somos humanos e que erramos. Perdoar, queridos, é mostrar reverência. Reverência a quem? Aos mandamentos de Deus. Senhor, eu estou entendendo os seus mandamentos, estou entendendo como é bem que me comportar como cristão. Perdoar não é dizer àquele que o machucou que ele tinha razão, mas é dizer que você entende o que aconteceu, que Deus já tratou o teu coração e que você é capaz de perdoar o que aconteceu. Isso que é o perdão. Perdoar é declarar que Deus é justo e que Ele fará o que é certo sobre a sua vida e sobre a pessoa que te causou mal. Que Deus é justiça. Nós não somos. Vocês já perceberam que quando nós buscamos a nossa justiça, parece que dá tudo errado. A coisa não sai bem. A gente não fica contente com o resultado. Parece que o resultado não nos agradou. Sabe por quê, queridos? Isaías interpreta isso de uma forma muito fácil. Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ou seja, nós não sabemos fazer justiça. A nossa justiça é cega. Por isso que ela é cega. Agora a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus não é cega. A justiça de Deus vê tudo o que está acontecendo e consegue trazer justiça sobre a nossa vida. Confie em Deus. Confie em Deus. Confia que nós servimos um Deus justo. E entenda o perdão que veio sobre as nossas vidas. Entenda o amor que Ele derramou sobre nós. E através desse amor, que nós possamos perdoar os outros. Porque é um mandamento. E isso nos equilibra, nos traz paz. Não nos deixa rancorosos. Pelo contrário, se quer experimentar a paz que excede todo o entendimento, começa a perdoar. E quando você faz isso, parece que Jesus tira uma raiz de amargura do nosso coração, arranca, joga fora e diz assim: está livre. Você não tem mais nada a ver. Amém? Podemos orar para encerrar.